Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para uma nota, de Kardec. Então, ele aqui diz assim nessa nota: destas explicações, que São Luís forneceu, decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos. É lógico que isso é relativo, né? Eles não podem, não é indo eu contra Kardec, não, é só esclarecimento. Porque se eu não digo isso, as pessoas se limitam a isso e nós não podemos permitir essa limitação. Nós temos que estar sempre com um passo adiante, porque senão o corpo cai. Dessas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos. Não. Kardec está certo, mas nós temos que separar o joio do trigo. Os espíritos, por eles, de alguma forma, encontrarem-se livres, de certa forma, livres. O que nós não podemos dizer que nos encontramos livres, porque no corpo físico nos encontramos, e o corpo físico, ele, de certa forma, ele se torna um certo empecilho ao espírito, à alma, principalmente quando nesta questão que ele gostaria de produzir muito mais, mas só não produz devido ao empecilho que o corpo físico se torna. Ao mesmo tempo que o corpo físico é uma bênção, em determinados momentos é um empecilho, porque o espírito vive, a alma, o espírito, a alma, vive, encontra-se subjugado à matéria física. Ele só se sente livre depois que desencarna. Mas, veja bem, ele só se sente livre se aqui na Terra ele conseguiu se desvencilhar de todos esses processos que nós já acabamos de dizer, que leva o teu perispírito a uma metabolização, ou a uma somatização, aliás, desculpa, é uma somatização. Então, se ele já se libertou de toda essa somatização, se tanto ele, espírito, quanto o perispírito já consegue se ver numa condição mais diáfana, você entendeu? Mais sutil, ele se sente de fato livre, mais livre. Porque se isso no corpo físico a pessoa não se preocupa em se desvencilhar-se de todos esses processos pecaminosos, essas coisas negativas, os vícios, fofoca, essas coisas tudo mais, ele retorna ao plano espiritual, ele desencarna nem sabendo que desencarnou, porque o perispírito encontra-se tão intoxicado, mas tão intoxicado, que ele não dá conta de que desencarnou. Ele não dá conta, ele vai no velório dele,
ele vai no velório dele, ele chora no velório dele. E uns são sepultados junto com os seus corpos, porque ainda estão ligados. Isso é bom que as pessoas fiquem sabendo disso, porque aquela somatização ali não permite que o espírito e o perispírito se desligue do corpo físico antes de uns 4, 5, 6 meses. Mas como assim? Ora, mas eu não sei se você sabe. A morte física, isso também é relativo, viu? Não dá pra gente saber qual o espírito que se desligou 100% do corpo físico e qual o espírito que não. Por isso que nós temos que procurar hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Fazer o bem, praticar o bem, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Entendeu? Caso contrário, é difícil. Porque eu não sei se as pessoas sabem que a morte física, vamos por esse lado, existe 3 departamentos que no corpo que caracteriza-se como morte. Só que uma das mortes, os médicos dizem que é a morte cerebral. Tá bom. Tudo bem. Depois, o coração para. Então vamos pensar assim, coração e cérebro. Só que existe um terceiro departamento que não é respeitado por ninguém no corpo físico, que é a cessação do tronco encefálico. A morte física só pode ser dado como óbito 100% quando constata-se a cessação, a morte, o desligamento, cessação. É o mesmo que cessar. Cessou, né? Parou todos os órgãos na glândulas e tudo mais no tronco encefálico. Então, muitas pessoas são sepultadas com a morte do coração, constatada pelos médicos, a morte cerebral, mas ainda são sepultadas com a vida no tronco encefálico. Isso sou eu que estou dizendo, não. Isso, a doutrina nos prova isso. Através de obras de André Luiz. Tem muitos casos desses. As pessoas que não estudam. E se estuda, passa por cima. Tronco encefálico. Depois que cessa, depois que se desliga do tronco encefálico, é que realmente o sujeito pode ser dado como morto fisicamente. Agora, veja bem.
Esse momento, a morte do tronco encefálico, chegou nesse estágio aí, morte do coração, morte cerebral, do tronco encefálico, isso aí não tem importância nenhuma, sabe por quê? Porque não retorna. Não retorna. Ah, mas ainda está vivo no tronco encefálico, não volta à vida novamente para o cérebro e depois para o coração, não volta mais. Chegou nesse estágio, a tendência é o desligamento, só que esse desligamento do tronco encefálico está relacionado à evolução do espírito, que pode se dar dentro de alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Ah, mas como daqui a alguns anos, se o corpo dentro de 2 anos, 3 anos já se decompõe? Mas não é só a questão do tronco encefálico. Aí entra a questão também do perispírito somatizado, que uma vez somatizado, devido às proezas que ele cometeu aqui na vida, ele transmite ao espírito impressões como se ele ainda estivesse vivo no corpo físico, porque ele automaticamente, o perispírito somatizado, ele se mostra ao espírito dentro do caixão como se fosse o corpo do espírito, porque naquele momento ali o espírito encontra-se no estado assim letárgico, onde ele sente, mas não consegue reagir e não consegue tomar uma atitude, e por isso muitos espíritos descrevem que durante a decomposição do corpo físico, ele, espírito, sente os micróbios corroendo ele por dentro. Olha, a somatização é tão grande que ele sente os micróbios corroendo ele. De tão somatizado que ele ali se encontra. Porque se não fosse essa somatização, ele ali nem estaria. Agora, cada caso é um caso. Às vezes eu vou ao cemitério de São Sebastião do Paraíso, quando a espiritualidade me permite. Eu não sou visto no cemitério todo dia, toda hora. Não. Você ouviu falar assim, o Luiz foi no cemitério, tem o dedo do professor, tem o dedo da avó Leontina. Eu não vou lá fazer gracinha. Porque o que eu vejo de espíritos ali sepultados junto ao corpo não está escrito. E muitas pessoas, coitadinhos, por falta de conhecimento, né, a família, descansou, terminou o sofrimento de fulano, de ciclano, de bertano, agora ele vai descansar nos braços do Pai. O desejo nosso é esse mesmo, que a pessoa vai descansar. Aí vai começar o martírio na vida dele. É aquele martírio que ele não sabe que desencarnou e se vê dentro de um túmulo sendo consumido pelos micróbios. E depois que acaba aquele corpo físico, ele ainda continua aquela cena incessantemente durante 5, 10, 15 anos, enquanto lá ele permanecer somatizado. Ele lá permanece 10, 15 anos sentindo os micróbios consumindo ele, mordendo nele como se fosse um formigueiro.
Pisa naquelas formiguinhas, que chama formiguinha lava-pé. Pisa e deixa elas morder tudo no seu pé. É aquilo que os espíritos sentem lá embaixo do túmulo. Então, quantas pessoas eu vou assim no velório e que ele está ali, espírito, junto ao corpo, que ainda não foi desligado, né, do tronco encefálico. Está ali sentado ao lado do corpo, ali sentado assim, sonolento, porque não sabe o que aconteceu com ele ainda, que ele está ligado ainda ao tronco encefálico. Ele ainda não desencarnou. O que morreu ali foi apenas o cérebro e o coração. E todas as funções do corpo físico pararam. Mas o tronco encefálico ainda continua funcionando. Ei, gente, tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Então, por isso nos deu margem para dizer isso aqui, ó. Destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos. Isso é simbólico. Os espíritos, nós não podemos produzir todos os efeitos que, né, que os outros produzem, não, né? Mas tudo bem. Mas por meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisamos para atuar. Da mesma maneira que, para um mudo, o gesto substitui a palavra que lhe falta. Então veja bem, vamos voltar de novo. Destas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós, outros homens, produzimos. Não pode, não. Mas tá aqui dessa forma, Kardec deixou dessa forma, para que nós pudéssemos raciocinar. Porque o corpo físico, como eu já disse, ele é um empecilho ao espírito, à alma. Então o espírito produz muito mais, né? Então dessas explicações decorre que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós outros homens produzimos, né? Mas por meio apropriados à sua organização. Eles têm os meios deles, onde eles se utilizam-se desses meios, eles se utilizam da evolução deles, né? Eles se apropriam de fluidos que nós desconhecemos, porque existe um número inimaginável de fluidos, né? Porque não vamos pensar que existe só o fluido animalizado, o fluido vital. Não vamos pensar nisso, não. Isso aí é só um arrozinho com feijão, só para poder encher o estômago ali, para depois vir, né? É como nos restaurantes, né? Vem primeiro a saladinha, uma alfacinha, né? Um tomatinho, só para forrar o estômago. O gostoso vem depois. Agora, esse gostoso nós temos que evoluir. Porque nós não temos condições de apossar desses fluidos, manipular esses fluidos. Agora, você imagina um ser do nível do Cristo, hein? Meu Deus do céu. O que o Cristo não é capaz de fazer, meu Deus? Manipula o que ele quiser e ainda é limitado, hein? Olha só você, o que eu tive que dizer aqui agora. O Cristo para nós ele é ilimitado, mas ele sabe que para Deus ele é limitado. Agora, é grande demais, nós não vamos nem tocar no assunto porque não tem condições. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos de que precisamos para atuar, né? As nossas forças, os nossos músculos. Da mesma maneira que para um mudo, o gesto substitui a palavra que lhe falta.
da mesma maneira. Então, é uma questão assim da pessoa, do ser reconhecer as condições que ele nela se encontra e procurar aceitar aquele estado, né? E agir, atuar de acordo com o que ele possui, né? Eu vi uma propaganda mais ou menos assim. Tinha um cego na porta de uma igreja e ele estava com um cartaz assim, né, no peito dele assim, anunciando vendas de flores. E tinha assim um jarro assim com várias flores, né? E ele, coitado, ele estava fazendo o possível para sobreviver daquele jeito. Mas estava escrito mais ou menos assim, quem gostaria de comprar uma flor? Quem gostaria de comprar uma flor? E a pessoa passar para lá, passar para cá, passar para lá, passar para cá, né? Até que passou uma pessoa culta, uma pessoa muito inteligente, e vendo aquele cartaz ali, foi lá e substituiu aquele cartaz daquele cego. Escreveu mais ou menos assim: aproveite que neste dia tão maravilhoso para você presentear a pessoa que você mais ama com um botão de rosa. Aproveite para você, aproveite nesse dia maravilhoso, né, glorioso, mais ou menos assim, eu me esqueço. Aproveite esse dia maravilhoso para você presentear a pessoa que você mais ama com um botão de rosa. Então você observa que mudou o sentido. E todas as pessoas que por ali passavam, ao ler aquelas frases, pensava no marmanjão do marido, na bela esposa. E sei que questão de minuto, o cego vendeu as flores todas. Daí alguns dias, mostraram o cego com, assim, uma lojinha pequenininha ali naquele local, vendendo flores. E aquelas frases escritas assim, na fachada do lado de fora da banquinha dele. Então nós temos que usar as capacidades que nós temos. Como os espíritos usam, né? Como está escrito aqui. Não podeis compreender a natureza dos espíritos nem a maneira por que atuam. Não há como no nível que nós nos encontramos. Não tem como. Eles se manifestam, eles atuam através de milhões de formas, devido ao nosso nível evolutivo. Nós ainda não os compreendemos. Nós não compreendemos nem nós mesmos. Que dirá os espíritos? Agora, a única certeza que nós temos é que eles, né? A única certeza que nós temos é que não existe obstáculos
para os espíritos. Não existe. Eles dominam, usando esse termo, eles dominam todas as matérias. Até porque um dia nós vamos explicar a respeito dessa questão, desse termo. O espírito também é uma matéria, mas é uma matéria diferenciada. É a centelha de Deus ali. E por ser essa centelha de Deus, só Deus tem esse segredo. Então, de todas as matérias que existem nos universos, nas dimensões, por toda a eternidade, a única matéria diferenciada é a do eu, do espírito, do nosso eu, porque ela é a fagulha divina. Um dia nós vamos explicar melhor sobre isso. No Livro dos Espíritos nós explicamos muito a respeito dessa questão, né? Lá no desprendimento, quando desagregou, na desagregação, você está vendo como que a cabeça do velho aqui ainda funciona? Mas um dia nós vamos tratar disso aqui no Livro dos Médiuns, se for permitido. Vamos para o próximo vídeo.